Imagine um mundo onde você pode nascer com guelras, escamas, orelhas de animal ou com asas negras que te tornam praticamente imortal no campo de batalha. Um mundo onde a espécie em que você nasce determina quem você pode ser, onde pode viver, quanto vale a sua vida e quais segredos do universo você tem acesso. Esse mundo existe e tem um nome, Grand Line. Eiichiro Oda passou mais de 27 anos construindo um dos universos mais ricos já criados em uma ficção, e um dos elementos mais subestimados desse universo são as raças, as diferentes espécies inteligentes que habitam os oceanos de One Piece, cada uma com sua história, sua fisiologia, seus preconceitos e seus segredos. Hoje a gente vai mergulhar fundo nesse mundo, raça por raça, sem pressa, do começo ao fim, e eu te garanto, até o final desse vídeo você vai olhar para One Piece de um jeito completamente diferente. Então bora começar pela raça que você menos esperaria, a mais fraca de todas, os humanos. Sim, os humanos, a raça mais comum, mais espalhada, e se a gente for completamente honesto, a mais medíocre em termos físicos dentro do universo de One Piece, sem força sobre-humana natural, sem guelras, sem garras, sem asas, sem absolutamente nada que os destaque biologicamente, e mesmo assim, são eles que dominam o mundo. Irônico, né? Os humanos estão espalhados por praticamente todas as ilhas da Grand Line. São a raça mais numerosa, mais influente politicamente e controlam as maiores estruturas de poder existentes, incluindo o governo mundial, a marinha e os maiores impérios piratas já vistos na história. Mas tem uma explicação para isso, e ela não é nada bonita. Os humanos se consolidaram no topo da cadeia de poder não por mérito físico, mas por algo muito mais sombrio, a capacidade de organizar sistemas de dominação sobre os outros. A escravidão de outras raças, por exemplo, é um tema absolutamente central na obra de Oda. Os dragões celestiais, a nobreza humana no topo absoluto da hierarquia, compram e vendem membros de outras raças como se fossem objetos descartáveis. Tritões, minks, anões, qualquer ser que não seja humano pode se tornar mercadoria nas mãos deles. E isso não é detalhe de fundo, é a espinha dorsal do conflito político de One Piece inteiro. Agora, dentro dos próprios humanos existem subdivisões fascinantes que muita gente ignora. As Kujas, por exemplo, são uma tribo formada exclusivamente por mulheres que habitam a ilha de Amazon Lily, no Calm Belt. Fisicamente idênticas a humanos comuns, elas carregam uma característica única, uma aptidão natural absurda para o uso de hacks, especialmente o hack do armamento, que elas infundem diretamente em suas flechas e armas desde crianças. Boa Hancock, a mulher mais bela do mundo e uma das guerreiras mais poderosas de toda a série, é a liderança dessas guerreiras. Tem também a tribo Kumate, uma tribo isolada e violenta que habita uma ilha no East Blue. São reconhecidos pelos cabelos prateados e pelos narizes peculiares, e também, não tão sutilmente, pelo canibalismo. Não é exatamente o tipo de convite de jantar que você quer receber. Já o povo de Torino, do South Blue, é o oposto em aparência, baixinhos, rechonchos, de vida primitiva, mas escondem algo surpreendente, um conhecimento médico tão avançado que chegou a impactar o treinamento do próprio Chopper durante o salto temporal. E por fim, os nobres mundiais, os Tenryubito, descendentes dos 20 reis fundadores do governo mundial, eles se consideram uma raça à parte, deuses encarnados que vivem literalmente dentro de bolhas de vidro, para não respirar o mesmo ar que consideram contaminado pelo contato com raças inferiores. É nojo elevado à categoria de religião. Mas se tem algo que One Piece nos ensina sobre os humanos é o seguinte: eles são a prova de que a raça mais limitada biologicamente pode produzir tanto os maiores heróis quanto os maiores monstros de toda a história. Luffy é humano, Garp é humano, Roger era humano. Guarda essa ideia, porque ela vai aparecer de novo, de um jeito que você não espera. Por enquanto, vamos sair da terra firme, vamos para o fundo do mar. Os tritões e as sereias existem nesse universo desde o começo. Arlong apareceu logo nos primeiros arcos, mas é só na saga de Fishman Island que a gente realmente entende o peso dessa raça dentro do mundo de Oda. Vamos entender a biologia primeiro, porque ela é fascinante. Tritões e sereias, na verdade, são duas espécies distintas, mas com uma origem comum. Ambas habitam a Ilha dos Tritões, uma ilha submersa localizada no fundo do oceano, abaixo da Red Line, bem embaixo de Mary Joyce. Sim, a terra sagrada dos nobres mundiais fica exatamente em cima do lar de uma das raças que eles mais desprezam. Os Tritões, os machos, são reconhecíveis pela sua aparência híbrida extrema. Eles combinam o corpo de um humano com traços de criaturas oceânicas das mais variadas: polvos, tubarões, arraias, medusas, peixes-espada. Cada tritão carrega uma mistura diferente, o que torna essa raça visualmente a mais diversa de toda a série. E fisicamente, eles são 2 vezes mais fortes que um humano em terra firme, e 10 vezes mais fortes dentro da água. 10 vezes. Para você ter uma noção do que isso significa: Jinbe, um dos guerreiros mais poderosos da série e timoneiro do bando do Luffy, é um tritão. Arlong, que aterroriza East Blue inteira por anos com uma tripulação pequeníssima, era um tritão. A força física dessa raça é simplesmente absurda. As sereias, as fêmeas, são diferentes em biologia e aparência. Elas possuem a metade superior completamente humana, enquanto a metade inferior é uma cauda de peixe. Mas tem algo que pouca gente lembra. Quando uma sereia completa 30 anos de idade, sua cauda se divide em 2 pernas, permitindo que ela caminhe normalmente em terra. Shirahoshi, a sereia gigante, princesa do reino de Hyugu, ainda não chegou a essa idade, e mesmo assim já carrega um segredo que poderia mudar o curso do mundo inteiro. Falando em Shirahoshi, ela possui a habilidade de se comunicar com os reis do mar, as criaturas oceânicas mais colossal e aterrorizantes já apresentadas na série. E segundo a profecia de Joy Boy, ela pode ser o próprio Poseidon, uma das 3 armas antigas capazes de destruir ou salvar o mundo. Mas além do poder físico e dos segredos lendários, os tritões carregam uma história de opressão que paralela, e em muitos aspectos
aspecto supera qualquer coisa vista entre as outras raças. Por séculos, eles foram capturados, escravizados e vendidos pelos humanos. Isso criou dentro da raça uma divisão ideológica profunda. De um lado, figuras como Jinbe e o Rei Neptuno, que acreditam na coexistência pacífica. Do outro, figuras como Arlong e Rod Jones, que pregam a superioridade da raça e o ódio aos humanos. Um ódio tão profundo que Rod Jones chegou a destruir seu próprio povo para alimentá-lo. É uma raça que carrega o peso de séculos de injustiça e reage a isso de formas completamente opostas, exatamente como acontece no mundo real. A Ilha dos Tritões está logo abaixo de Mary Joyce, a Terra dos Deuses, e os próprios tritões vivem numa bolha de ar no fundo do oceano, invisíveis para o mundo acima, esquecidos de propósito, ignorados por design. Existe uma ilha no Novo Mundo que todo pirata conhece de nome, mas pouquíssimos ousam se aproximar, Elbaf. Só o nome já causa um frio na espinha, e não é por acaso. Elbaf é a terra dos gigantes, e os gigantes são, sem a menor sombra de dúvida, a raça guerreira mais temida e respeitada de todo o universo de One Piece. Vamos falar de números primeiro, porque eles são necessários para você entender a escala do que estamos falando. Um gigante adulto de Elbaf mede entre 12 e 20 metros de altura, pesa entre 2 e 10 toneladas, e pode viver aproximadamente 3 vezes mais do que um ser humano, chegando a centenas de anos de vida. Os gigantes de Elbaf são profundamente inspirados na mitologia nórdica, vikings em escala colossal, com um código de honra rígido e sagrado. Eles acreditam que a morte em batalha é a mais nobre das mortes, que um duelo é sagrado e não pode ser interrompido por nenhuma razão externa, que a vitória é uma bênção dos deuses, que um gigante que morre na cama, de velhice, morreu sem glória. É uma cultura que parece brutal à primeira vista, mas quando você entende o que está por trás dela, o respeito absoluto pelo adversário, a ideia de que a batalha é um ritual sagrado entre iguais, começam a fazer todo o sentido dentro do universo de Oda. E falando em poder político, o governo mundial sabe exatamente o que os gigantes representam. Foi declarado em cena que a execução dos gigantes guerreiros poderia ter desencadeado uma guerra total entre os gigantes e o governo. Uma guerra que o próprio governo provavelmente não teria condições de vencer facilmente. Os gigantes só foram integrados à marinha de forma controlada, porque o governo entendeu que era melhor tê-los do lado do que contra. Agora, dentro do guarda-chuva dos gigantes, existem duas categorias que merecem atenção especial. Os meio-gigantes são exatamente o que o nome diz, híbridos que variam entre 4 e 10 metros de altura, fisicamente superiores aos humanos em força bruta e resistência, mas sem atingir a escala colossal dos gigantes completos. Personagens como Oimo e Kashi, que serviram como guardas em Enies Lobby por décadas, são exemplos claros de como essa variação da raça é usada como força bruta pelo mundo. Mas tem uma subcategoria dos gigantes que o próprio Vegapunk destacou como sendo de importância crítica para o mundo, e que pouquíssimas pessoas conhecem de verdade: os bucaneiros. Os bucaneiros são uma raça híbrida, uma mistura de gigantes com algo que ainda não foi completamente explicado pelo mangá. Eles são menores que gigantes puros, mas carregam uma característica absolutamente singular: seu sangue. O sangue dos bucaneiros é considerado maldito pelo governo mundial. Qualquer ser que entre em contato com o sangue de um bucaneiro fica temporariamente imobilizado, uma característica tão perturbadora que o próprio governo perseguiu e praticamente exterminou essa raça ao longo dos séculos. Bartholomew Kuma era o último bucaneiro conhecido, e não é coincidência que ele também tenha sido um dos personagens mais enigmáticos e tragicamente importantes de toda a série, um homem que aos poucos foi tendo sua humanidade substituída por metal, por ordem do mesmo governo que destruiu seu povo. O capítulo 1121 de One Piece trouxe Vegapunk mencionando explicitamente os bucaneiros como uma das raças raras que a história tentou apagar, junto com os Lunarianos e a tribo dos Três Olhos, raças que o governo mundial não quer que existam, raças que sabem demais, ou que representam demais. Guarda esse pensamento, ele vai ser muito importante daqui a pouco. E se eu te dissesse que existem pessoas vivendo nas nuvens, não em sentido poético, literalmente, nas nuvens, o povo do céu é um dos elementos mais encantadores e ao mesmo tempo mais subestimados de todo o universo de One Piece. Eles foram apresentados no arco de Skypiea, um dos arcos mais divisivos entre os fãs, por sinal, mas escondem dentro de si uma das histórias mais ricas e emocionantes de toda a saga. Vamos entender quem são essas pessoas. O povo do céu é composto por 3 grupos distintos, todos com uma característica física em comum: asas nas costas, asas pequenas que não permitem voo como pássaros, mas que são funcionais o suficiente para planar, amortizar quedas e se mover com graça pelo ambiente das ilhas flutuantes. Os Skypians são os mais numerosos e os mais comuns dentro do povo do céu. Eles habitam a ilha flutuante de Skypiea, que nada mais é do que um pedaço do oceano azul que foi lançado para o céu séculos atrás por uma explosão chamada de corrente ascendente. Suas asas são as menores dos 3 grupos, suas roupas remetem a um estilo mais civilizado e organizado, e sua cultura gira em torno da obediência quase religiosa a um governante que chamam de Deus, papel que Enel ocupou de forma absolutamente tirânica durante anos, até ser desbancado por um garoto de borracha que, convenientemente, era imune à eletricidade. Os Shandians têm uma história que parte o coração. Eles originalmente viviam no Mar Azul, na magnífica cidade de Shandora, uma civilização avançada que guardava um dos poneglyphs mais importantes do mundo. Há 400 anos, a explosão de uma corrente ascendente lançou parte da ilha, com todos os Shandians dentro, para o céu. De repente, um povo inteiro se viu arrancado de sua terra, de suas raízes, de tudo o que conheciam e jogado num mundo completamente diferente. Eles passaram 400
400 anos lutando para recuperar aquela terra. 4 séculos de guerra, de geração em geração, passando adiante o motivo de um conflito que poucos ainda entendiam completamente, mas que todos sentiam no sangue. É uma das histórias de resistência cultural mais poderosas que Oda já escreveu, e ela culmina num dos momentos mais emocionantes de toda a série, quando o sino de Shandora finalmente toca depois de 400 anos de silêncio. Se você não chorou nesse momento, eu respeito, mas não entendo. Os Birkans são os mais misteriosos dos três, habitavam a Ilha do Céu chamada Birka, até que Enel a destruiu completamente, matando a maior parte da população, antes de partir em direção à Lua com seus sobreviventes fiéis. E aqui está uma das curiosidades mais fascinantes de toda a construção de mundo de One Piece. Existe uma teoria, sustentada por evidências no próprio mangá, de que o povo do céu tem origem lunar, que seus ancestrais habitavam a Lua antes de descerem para o mundo azul. Os Birkans em especial são fortemente conectados a essa ideia, já que Enel, ao chegar à Lua, encontrou ruínas de uma civilização antiga e autômatos mecânicos, tecnologia avançada demais para ter surgido do nada. O povo do céu viveu por séculos em ilhas flutuantes, isolado do mundo abaixo, e nesse isolamento desenvolveu culturas riquíssimas, conflitos profundos e uma relação sagrada com a Terra de verdade, do Oceano Azul, que eles chamam de Verth e consideram praticamente divina, exatamente porque não a tem. Às vezes, a coisa mais preciosa do mundo é justamente a que você perdeu. Existe uma ilha que não aparece em nenhum mapa, não porque seja pequena demais para ser cartografada, não porque esteja escondida atrás de névoa ou clima extremo, mas porque ela anda. Zu é uma ilha construída nas costas de Zunisha, um elefante do tamanho de uma montanha que caminha pelo fundo do oceano há milênios, e em cima desse elefante, escondida das rotas normais de navegação, existe uma civilização inteira. Se você chegou em Zou sem saber o que esperar, a primeira impressão é de choque total, porque os minks são mamíferos antropomórficos, animais com corpo, postura e inteligência completamente humanoides. Leões, raposas, coelhos, cães, gatos, gorilas, cada mink carrega as características físicas do seu animal de origem, mas pensa, fala, luta e vive como qualquer outro ser inteligente do mundo de One Piece. E eles são poderosos. Todo mink nasce com a capacidade de usar o Electro, uma habilidade que permite canalizar eletricidade diretamente através do corpo e liberarem descargas nos adversários. Não é uma técnica aprendida, não é uma fruta do diabo, é biologia pura. Um filhote mink já nasce com essa capacidade latente e conforme cresce, aprende a controlá-la com precisão cirúrgica. Nekomamushi e Inuarashi, dois dos minks mais poderosos já apresentados, são capazes de derrubar oponentes com descargas elétricas que rivalizariam com qualquer ataque de alto nível da série, e eles são apenas dois exemplos numa civilização inteira de guerreiros com essa habilidade. Mas o Electro é só o começo, porque nas noites de lua cheia, os minks revelam sua forma mais aterrorizante, a transformação Sulong. Quando a lua cheia aparece no céu, os minks que treinaram para controlar essa forma se transformam completamente. O pelo fica branco como neve, os olhos mudam de cor, o corpo cresce e o poder se multiplica de uma forma que é difícil de quantificar com palavras. Carrot, num momento crítico da batalha em Whole Cake Island, entrou em forma Sulong e praticamente destruiu uma frota inteira sozinha, em questão de minutos. O problema é que a transformação é perigosa até para o próprio usuário. Sem treinamento rigoroso, o Mink perde completamente o controle, esquece quem são seus aliados e entra em modo de fúria pura. E quando a lua some, ou quando o usuário é forçado a sair da forma, a exaustão é tão severa que pode deixá-lo inconsciente por horas. É um poder que cobra um preço alto, exatamente o tipo de coisa que Oda adora criar. A cultura dos Minks é marcada por uma lealdade quase absoluta. Eles têm uma dívida histórica com a família de Kozuki, os arquitetos dos Poneglyphs, e mantiveram segredos cruciais mesmo sob tortura. Quando Jack, um dos All-Stars de Kaido, destruiu Zu à procura de informações, toda a civilização foi devastada, e mesmo assim, nenhum Mink abriu a boca. Esse nível de lealdade não é ingenuidade, é escolha consciente, é cultura. Os Minks vivem isolados do mundo em cima de um elefante que caminha há séculos, e ainda assim, quando o mundo precisou deles, eles estavam prontos. Agora vamos falar de uma raça que na primeira vez que aparece parece absolutamente inofensiva. Pequeninos, fofinhos, com caudinhas rechonchas que parecem saídas de um desenho infantil, capazes de desaparecer num piscar de olhos, tão rápidos que os humanos comuns de Dressrosa os consideravam lendas, fadas, seres mitológicos que talvez nem existissem de verdade. Os anões de One Piece não têm nada a ver com os anões do folclore ocidental. Eles são minúsculos, cabem na palma da mão de um humano adulto, mas carregam uma força desproporcional ao tamanho que chega a ser cômica de tão absurda, e têm um conhecimento botânico excepcional. São cultivadores e agricultores extraordinários, com uma conexão profunda com a natureza e as plantas. Mas tem uma característica dos anões que é ao mesmo tempo adorável e profundamente perigosa. Eles acreditam em qualquer coisa que alguém diga pra eles. Absolutamente qualquer coisa. Robin chegou em Green Beat e, percebendo isso, inventou histórias completamente absurdas, e os Tontatas engoliam cada palavra com entusiasmo total. É uma ingenuidade tão completa que beira o sobrenatural. E foi exatamente isso que Doflamingo explorou por décadas. Durante anos, a família Don Quixote usou os anões como mão de obra escrava, aproveitando essa credulidade extrema para efetivamente enganá-los e controlá-los. Os Tontatas trabalhavam, produziam, entregavam, acreditando em promessas que nunca seriam cumpridas. Foi apenas com a chegada do bando do Luffy em Dressrosa que essa situação começou a mudar. Léo, o líder dos piratas Tontata, é um dos personagens mais subestimados de toda a série. Corajoso de um jeito que ultrapassa o razoável, leal até o limite, e com uma fruta do diabo que permite costurar qualquer coisa a qualquer coisa, criando possibilidades táticas que a maioria dos oponentes simplesmente não prevê. Os Tontatas vivem em Green Beach, uma ilha próxima a Dressrosa,
com entrada secreta e acesso subterrâneo. Eles mantiveram sua existência oculta do mundo por séculos, uma necessidade de sobrevivência numa era em que ser diferente significa ser explorado. E quando finalmente decidiram lutar de verdade, uma horda de seres do tamanho de um rato ajudou a derrubar um dos Chichibukai mais poderosos da história. Nunca subestime quem você acha que é pequeno demais para importar. Agora, a gente precisa falar de uma raça que Oda levou anos para revelar completamente. Uma raça que ficou nas sombras da narrativa por arcos inteiros, presente de forma indireta, sentida antes de ser nomeada, até que o arco de Wano finalmente abriu as cortinas. Se você cresceu com algum contato com a mitologia japonesa, o nome já diz tudo. Os Oni são criaturas do folclore japonês. Demônios gigantescos, de pele colorida, chifres na cabeça, força descomunal, associados ao caos e à destruição. E Oda, fiel à sua tradição de pegar referências culturais reais e transformá-las em algo ainda mais rico dentro do seu universo, trouxe os Oni para One Piece de um jeito que respeita profundamente a mitologia original. Os Oni de One Piece são exatamente o que a lenda promete: humanoides de grande estatura, com chifres proeminentes na cabeça e uma capacidade física que supera a média de qualquer outra raça apresentada na série. A pele pode variar, e no caso dos Oni mais poderosos, assume colorações que refletem o estado de fúria ou poder do indivíduo. Kaido é o exemplo máximo dessa raça, o ser vivo mais forte do mundo, um homem que sobreviveu a tantas execuções e batalhas que o próprio governo mundial desistiu de tentar matá-lo e simplesmente o usou como ferramenta. Kaido tentou se matar por tédio, literalmente, e não conseguiu. Esse nível de durabilidade não vem apenas do treinamento ou das frutas do diabo, embora a fruta do dragão certamente amplifique tudo, mas o que torna os Oni verdadeiramente fascinantes não é só o poder físico, é a posição que eles ocupam dentro da cultura de Wano. Wano é um país fechado, isolado do mundo por séculos, com uma tradição samurai profundamente enraizada, e dentro desse isolamento, os Oni ocupavam uma posição de liderança quase mítica, figuras que inspiravam reverência e terror ao mesmo tempo. O próprio castelo de Onigashima, Ilha dos Demônios, é nomeado em homenagem a essa raça. Kaido transformou Wano num estado de opressão total, envenenou a terra, escravizou o povo, destruiu a cultura samurai que tanto orgulho carregava, e fez tudo isso a partir de Onigashima, de cima do trono que os Oni historicamente ocuparam naquela região. Há uma crueldade poética em tudo isso que só Oda consegue construir, porque os Oni, na mitologia original, são os guardiões do inferno, são os que aplicam o castigo, são o julgamento feito carne, e em Wano, Kaido foi exatamente isso, durante décadas, até que um dia, do fundo de uma prisão de pedra, um garoto de borracha que não sabia o que era impossível começou a subir, e o demônio caiu. Até agora falamos de raças com histórias épicas, poderes absurdos e peso narrativo enorme, mas o universo de Oda também é cheio de raças que parecem saídas de um experimento anatômico completamente maluco. Os braços longos, da tribo dos braços longos, são exatamente o que o nome promete. Cada membro dessa raça possui 2 cotovelos em cada braço, o que resulta em membros superiores de comprimento absurdo comparado ao de um humano comum. Não é uma deformidade, é biologia, é o jeito que eles são, e as implicações táticas disso são imediatas. Alcance de ataque muito superior ao de qualquer humano, capacidade de golpear à distância em combate corpo a corpo, e uma vantagem estrutural em qualquer tipo de confronto físico. Scratch Menapu, um dos membros da aliança Kaido Big Mom e um dos 12 piratas da pior geração, é o representante mais icônico dessa raça, e usa seu corpo alongado de formas que vão muito além do que qualquer adversário esperaria. Outra característica cultural curiosa: os braços longos têm uma tradição forte de roupas no estilo oriental, com kanjis nas vestes que variam de indivíduo para indivíduo como uma espécie de identidade visual pessoal. É um detalhe pequeno, mas típico da atenção obsessiva de Oda à construção cultural de cada raça. Os pernas longas, da tribo dos pernas longas, fazem o caminho inverso. Não têm articulações extras, mas suas pernas são literalmente o triplo do comprimento de uma perna humana normal. O resultado é uma estatura descomunal, muito acima da média humana, embora longe da escala dos gigantes, e uma força de chute que transforma cada golpe em algo parecido com ser atingido por um chicote de metal. Charlotte Smoothie, uma dos comandantes doces de Big Mom e uma das personagens femininas mais poderosas da série, tem herança pernas longas. Tamago, outro membro da tripulação de Big Mom, também. É uma raça que Oda distribuiu de forma interessante entre os poderosos, não como protagonistas de arcos, mas como força constante em segundo plano, lembrando que o mundo é maior do que o que está em foco na câmera a qualquer momento. O que une as duas raças é isso: elas existem para mostrar que a diversidade de One Piece não é só narrativa, é física, é anatômica, é um mundo onde a própria forma do corpo varia de maneiras que desafiam qualquer expectativa. Num universo onde você pode comer uma fruta e virar uma girafa, talvez nascer com braços duplos não pareça tão surpreendente. A tribo dos 3 olhos. Existem raças em One Piece que impressionam pelo poder físico, existem as que impressionam pela história cultural, e existem as que impressionam pelo mistério absoluto, pela sensação de que Oda guardou algo enorme ali, esperando o momento certo para revelar. A tribo dos 3 olhos é dessa última categoria. Visualmente, os membros dessa raça são quase indistinguíveis de humanos comuns, mesma estrutura, mesma proporção, mesma aparência geral, com uma única diferença: um terceiro olho no centro da testa, fechado na maior parte do tempo, que carrega dentro de si um poder que pode mudar o curso da história. Charlotte Pudding é o único membro conhecido dessa raça até o momento. Filha de Big Mom, com um pai da tribo dos 3 olhos, ela nasceu como híbrida, e por causa disso, seu terceiro olho nunca se abriu completamente durante a infância e adolescência.
infância. Big Mom a considerava incompleta, uma decepção, uma filha que não serviu para o propósito para qual havia sido concebida. E qual era esse propósito? Ler os Poneglyphs. Aqui está a informação que muda tudo sobre essa raça. Segundo o que foi revelado no mangá, um membro puro da tribo dos Três Olhos, ao despertar completamente o poder do seu terceiro olho, adquire a capacidade de ouvir a voz de todas as coisas, e consequentemente de ler e transcrever os Poneglyphs. As pedras que guardam a história verdadeira do mundo, as chaves para encontrar o One Piece, os registros que o governo mundial passou séculos tentando suprimir, destruir e apagar da memória coletiva. E existe uma raça cujo poder biológico natural é justamente decifrar essas pedras. A tribo dos Três Olhos provavelmente foi perseguida pelo governo mundial pela mesma razão que os Lunarianos e os Bucaneiros, porque representam uma ameaça direta ao controle da narrativa histórica que o governo tanto se esforça para manter. Uma raça que pode ler o que foi escondido é uma raça perigosa para quem vive de esconder. Pudding, apesar de toda a complexidade da sua trajetória, ela é um dos personagens mais tragicamente construídos de Whole Cake Island e termina seu arco num momento que poucos fãs conseguem esquecer, usando sua própria fruta do diabo para apagar as memórias de Sanji sobre aquele instante entre eles. Um sacrifício silencioso, invisível, exatamente do jeito que a tribo dos Três Olhos parece existir no mundo, presente, poderosa e completamente ignorada por quem deveria prestar atenção. Chegamos na última raça, e não é por acaso que ela ficou para o final, porque os Lunarianos não são apenas a raça mais misteriosa de One Piece, eles são, em muitos aspectos, a chave para entender o que realmente aconteceu nesse mundo antes que qualquer um dos personagens que conhecemos nascesse. Vamos começar pela aparência, porque ela já diz tudo. Os Lunarianos têm pele escura, cabelos brancos e asas negras, asas grandes, funcionais, que permitem voo de verdade, não o planar suave do povo do céu, e nas suas costas, exatamente na altura do pescoço, queima uma chama que não se apaga, que existe independente de chuva, de vento, de água, uma chama que é parte do corpo do Lunariano, como qualquer outro órgão. E essa chama não é decorativa, ela é o núcleo do que torna os Lunarianos praticamente invencíveis em batalha. Quando a chama está acesa, o corpo do Lunariano atinge um nível de durabilidade que desafia qualquer lógica física. Ataques que destruiriam qualquer outro ser simplesmente não funcionam. Cortes de espada, impacto de bala, força bruta colossal. Nada penetra, é como atacar uma muralha que respira. Mas quando o Lunariano apaga voluntariamente a chama, abre mão da invulnerabilidade, o que emerge no lugar é uma velocidade e um poder ofensivo de outra categoria completamente. É uma troca, defesa absoluta ou ataque devastador. Duas formas de combate que, nas mãos certas, tornam o Lunariano um adversário que simplesmente não tem ponto cego óbvio. Quando sua máscara caiu e o mundo viu quem ele era de verdade, um Lunariano, até os personagens dentro do mangá ficaram em choque, porque os Lunarianos supostamente não existiam mais. E aqui está o ponto que transforma essa raça de simplesmente impressionante para narrativamente devastadora. Os Lunarianos viviam no topo da linha vermelha, não numa ilha próxima, não numa região isolada do New World. No topo da linha vermelha, a cordilheira de montanhas que divide o mundo inteiro ao meio, acima da qual hoje fica Mary Joyce, a cidade sagrada dos nobres mundiais e sede do governo mundial. Os Lunarianos habitavam o ponto mais alto do mundo, e dentro da mitologia interna de One Piece, antigas escrituras os chamavam de deuses, seres que controlavam o fogo e que residiam nas alturas como entidades divinas. O governo mundial caçou os Lunarianos de forma sistemática e deliberada até reduzir uma raça inteira a um único sobrevivente conhecido. King foi capturado ainda jovem, levado para Punk Hazard, submetido a experimentos por Vegapunk, que usou o fator de linhagem extraído do seu corpo para criar os Serafins, os novos pacifistas que copiam as habilidades dos Shichibukai com o corpo de um Lunariano. O governo pegou o último de uma raça que chamava de Deus, experimentou nele, extraiu o que era útil e usou essa essência para criar soldados obedientes. É a metáfora mais brutal que Oda já escreveu sobre o que o poder faz com quem ele decide que não tem lugar no mundo. E o capítulo 1121 confirma o que muitos já suspeitavam. A extinção dos Lunarianos não foi acidente, não foi guerra, foi política, foi escolha deliberada de um sistema que entendeu que certas raças, certas verdades que essas raças carregam, são incompatíveis com a ordem que ele quer manter. Os Lunarianos sabiam algo, ou eram algo, que o governo não podia permitir que continuasse a existir. O que era isso, Oda ainda não revelou completamente, mas as peças estão todas no tabuleiro. A chama no pescoço, as asas negras, o topo da linha vermelha, a palavra Deus, a perseguição sistemática, o fator de linhagem nos serafins. Tudo isso vai convergir, e quando convergir, a história de One Piece vai mudar de uma forma que vai fazer o que você já sabe parecer apenas o prólogo. Se esse vídeo te fez ver One Piece de um jeito diferente, você sabe o que fazer. Deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários qual raça você acha que ainda esconde o maior segredo do mundo.